Jonas Varela na internet e no YouTube. Contamos com 4 inscritos no nosso site, no nosso canal. Hoje continuaremos a leitura da Bíblia Sagrada no Novo Testamento, a leitura do livro dos Atos dos Apóstolos. É o 5º livro do Novo Testamento, livro número 5, o caminho da missão. Hoje continuaremos a leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, já no seu 4º assunto, a Igreja e os pagãos. O conflito gera o concílio. Hoje, no seu capítulo 14, em todos os seus 28 versículos. Primeiro tópico: evangelização e perseguição. Em Icônio também Paulo e Barnabé entraram na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que uma grande multidão de judeus e gregos abraçou a fé. Contudo, os judeus que se negaram a acreditar incitaram os pagãos e os indispuseram contra os irmãos. Apesar disso, Paulo e Barnabé permaneceram longo tempo em Icônio. Estavam cheios de coragem no Senhor, que através deles operava sinais e prodígios, e confirmava assim a pregação sobre a sua graça. A população da cidade se dividiu. Uns estavam do lado dos judeus, outros do lado dos apóstolos. Pagãos e judeus, com seus chefes à frente, estavam dispostos a ultrajá-los e apedrejá-los. Ao saber disso, Paulo e Barnabé fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e arredores, onde começaram a anunciar a boa notícia. Segundo tópico: da idolatria ao Deus vivo. Em Listra havia um homem paralítico das pernas, era coxo de nascença e nunca tinha conseguido andar. Ele escutava o discurso de Paulo e este, fixando nele o olhar e notando que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se direito sobre os seus pés. O homem deu um salto e começou a andar. Vendo o que Paulo acabara de fazer, a multidão exclamou em dialeto licaônico: os deuses desceram entre nós em forma humana. Chamaram Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio, porque era Paulo quem falava. Os sacerdotes de Júpiter, cujo templo se achava na entrada da cidade, levaram à porta touros ornados de grinaldas e queriam oferecer um sacrifício. Com isso, concordava toda a multidão. Ao saber disso, os apóstolos Barnabé e Paulo negaram, repetindo. Ao saber disso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as vestes e foram
para o meio da multidão, gritando: Homens, o que vocês estão fazendo? Nós também somos homens mortais como vocês. Estamos anunciando que vocês precisam deixar esses ídolos vazios e se converter ao Deus vivo que fez o céu e a terra, o mar e tudo o que neles existe. Nas gerações passadas, Deus permitiu que todas as nações seguissem o próprio caminho. No entanto, Ele não deixou de dar testemunho de si mesmo através de seus benefícios. Do céu Ele manda chuvas e colheitas, dando alimento e alegrando o coração de vocês. E assim falando com muito custo, conseguiram que a multidão desistisse de lhes oferecer um sacrifício. Terceiro tópico. Por que a perseguição? De Antioquia e Icônio chegaram judeus que convenceram as multidões. Então, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que ele estivesse morto. Mas, enquanto os discípulos o rodeavam, Paulo se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte partiu para Derbe com Barnabé. Depois de anunciar o evangelho nessa cidade e ganhar aí numerosos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Eles fortaleciam o ânimo dos discípulos, exortando-os a perseverarem na fé e dizendo-lhes que é preciso passar por muitas tribulações para entrar no reino de Deus, Os apóstolos designaram anciãos para cada comunidade, rezavam, jejuavam e os confiavam ao Senhor, no qual haviam acreditado. Depois, Paulo e Barnabé atravessaram a região da Pisídia e chegaram à região da Panfília. Anunciaram a palavra em Perge, bom, escrito P-R-G-E. A pronúncia é Perge ou é Perge? Porque Perge parece mais com J, né? Pois que veja aí. Vou pronunciar aqui Perge, P-E-R-G-E. Então, e depois desceram para o porto de Atália. Daí embarcaram para Antioquia da Síria, seu ponto de partida, onde tinham sido entregues à graça de Deus para o trabalho que acabavam de realizar. Quando chegaram a Antioquia, reuniram a comunidade e contaram tudo o que Deus havia feito por meio deles, o modo como Deus tinha aberto a porta da fé para os pagãos. E passaram então algum tempo com os discípulos. Explicações do capítulo 14, versículos 1 a 7. Os missionários agora estão entre outros dois grupos, os que acreditam e os que não acreditam, tanto judeus como pagãos. Acolhimento e recusa da palavra acontecem nos dois grupos. A proposta cristã
feita em termos claros e acompanhada de uma prática, sinais e prodígios, provoca situações de crise e divisão, pois o anúncio não suporta neutralidade e exige decisão, semelhante à dos apóstolos, que não cedem, mesmo com risco de vida. Eles continuam anunciando corajosamente, com franqueza e com a liberdade que provém do Espírito. Por isso, são perseguidos por aqueles que recusam a mensagem cristã. Versículos 8 a 18. O anúncio do Evangelho tem como finalidade fazer que o homem se levante e caminhe, cura da paralisia. Mas os pagãos não entendem o prodígio como sinal e tomam os evangelizadores como se fossem divindades. O episódio é ocasião para o anúncio fundamental em meio a uma sociedade pagã: deixar a idolatria, a absolutização de coisas e pessoas e reconhecer o Deus vivo e Criador, que, embora único, absoluto, está próximo e beneficia a todos. Versículos 19 a 28. Porque as comunidades cristãs são perseguidas? Porque o Evangelho por elas vivido e testemunhado é o anúncio do reino, e este propõe uma libertação da idolatria que escraviza e sacrifica o povo, e assim instaurar uma sociedade baseada na justiça, na liberdade e na vida. A sociedade injusta, alicerçada nos ídolos da riqueza e do poder, sente-se desmascarada por esse testemunho e reage de todos os modos, tentando reprimir e anular a novidade que ameaça destruí-la. Os cristãos devem perseverar na fé, isto é, manter a autenticidade do testemunho, vigiando para que o fermento evangélico não seja deturpado nem falsamente assimilado pela estrutura da sociedade injusta, conforme ainda nota em Romanos 5, 1 a 11. Glória a Deus, aleluia, amém. Felicidades, meus irmãos. Nós voltaremos na leitura do capítulo 15 do nosso próximo vídeo. Concluímos a leitura das explicações do capítulo 14, né? Então, os seus 28 versículos. Voltaremos no próximo vídeo com a leitura do capítulo 15, né? Exatamente. A paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, amém, felicidades e até lá. Capítulo 15, o livro do Evangelho, do livro dos Atos dos Apóstolos, né? O quinto livro do Novo Testamento, né? Atos dos Apóstolos, o caminho da missão. Glória a Deus, aleluia, amém, felicidades e até lá.